Completando o vídeo, quero falar sobre mais um jogador que está no radar do CSA para 2026, que é o volante Kailan Paz. Ele que tem 24 anos de idade, esteve nesta atual temporada vestindo a camisa da Penedense no Campeonato Alagoano e também no Camboriú, na disputa da Série D, onde conseguiu sim uma boa participação. Estava jogando também a Copa Santa Catarina até o começo desse mês de setembro. Ele que ainda está emprestado, pertence à Penedense, onde tem contrato para o ano que vem. É um jogador que é de fato já bastante rodado, né, no futebol alagoano, mesmo com 24 anos de idade. Ele começa lá em 2020 pelo Dimensão Saúde, depois passa também no Cruzeiro de Arapiraca, Zumbi, Coruripe, Rio Branco no interior de São Paulo e volta para a Penedense nessa atual temporada, onde fez 22 jogos, sendo aí uma peça importante. Na Série D, o último jogo dele, deixa eu verificar aqui pra gente, foi ainda pela Penedense, tá? Até acabei falando errado. Ele jogou pela Penedense na Série D e foi para o Camboriú na disputa tanto do Catarinense da segunda divisão, como também na Copa Santa Catarina. Em 15 jogos que ele fez por lá, foi titular em todos eles. Jogador que mostrou sim um bom rendimento dentro de campo, uma boa versatilidade nessa função de um volante, um camisa 5 ou um camisa número 8. Um atleta que tem uma mobilidade, 1,70 m de altura e é destro. Pode deixar a sua opinião também sobre essa informação que foi confirmada pelo jornalista Emerson Júnior, da Rádio CBN. Segundo informações do jornalista, é mais um que está na mira com negociações com a diretoria do CSA, visando o ano que vem. Pela aparição dele, né, já pela Penedense no campeonato estadual desse ano, o torcedor lembra de alguns jogos do Kailan e aprova sim a chegada, pelo menos do que eu li ali os comentários da maioria. Você, torcedor do Azulão, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que pensa em relação ao Kailan, essa continuidade também do Camacho, do Danielinho, quais são as melhores escolhas para a próxima temporada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, compra a sua nova camisa com a Foot Fanatics, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, sobre uma troca envolvendo o CSA e o CRB para 2026. Por que eu digo isso? Uma informação que foi divulgada pelo portal, tanto o jornalista, né, o jornalista Wiverson Fernandes, da Rádio Gazeta, ali no começo do mês de setembro, ele garantiu o seguinte, que o lateral esquerdo Enzo ele foi oferecido para o CRB, mas o clube não teve o interesse na contratação. Em outras informações, garantiram que essa procura aconteceu pelo lado do CRB, tá? E não um oferecimento por parte dos agentes do atleta. Fato é que o Enzo ainda tem contrato com o CSA, se eu não estiver enganado, esse vínculo vai até 2027, e está emprestado ao Grêmio somente até o final desta Série A. Caso o Grêmio tenha, né, um interesse em contar com o jogador para o ano que vem, ele precisará pagar, dentro da opção de compra, de R$2 milhões por 80% dos direitos econômicos, e essa extensão ela pode acontecer até março, né, de 2026. Essa informação foi confirmada pelo jornalista Diogo Rossi. Então o Enzo, que até agora no Grêmio, ele ficou apenas uma vez no banco de reservas, foi no jogo contra o Red Bull Bragantino, a derrota do Grêmio fora pelo placar de 1-0, nesse último dia 4 de outubro. Nos outros jogos, né, o Clássico, o Grenal, também contra o Vitória, não ficou no banco de reservas. Pelo CSA neste ano, 42 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Até mesmo outro jogador que foi especulado, muito mais pedidos de torcedores, né, do que uma procura oficial, foi o Meia Brian. Ele que acabou fechando o contrato com o Goiás por 2 anos de duração. Começou bem, né, a sua caminhada pelo Goiás, marcou gol contra a Ferroviária, mas acabou sendo expulso no último jogo contra o Volta Redonda. É um jogador que vem aos poucos, né, ganhando seu espaço também em Goiás. Outros jogadores do CSA que destacaram nesse ano, o Camacho tem contrato também em vigor para o ano que vem, pode ser que fique. O Thiago Marques, em vínculo somente até o final desse mês de outubro, e o próprio Brian, né, que acabou fechando com o Goiás. Pensando para o ano que vem, seria interessante talvez o CSA utilizar, por exemplo, o Enzo como uma moeda de troca? Olha, eu acho que o CRB tem alguns jogadores interessantes, inclusive já em reta final de contrato, que podem assinar um pré-vínculo, né, para o ano que vem. Como, por exemplo, o Meia Giovani, atleta de 31 anos de idade, nessa Série B. Ele até começa o ano no Paysandu, né, e acabou se transferindo posteriormente para Maceió.
São 18 jogos apenas na Série B e somente 2 na condição de titular. Um jogador que de fato não conseguiu, né, engatar, né, uma boa sequência vestindo a camisa do CRB. Pelo Avaí também ele jogou a Série B do ano passado, foram 41 jogos no total durante o ano, com 5 gols marcados. Até terminou o ano em alta, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol. Tem contrato somente até o final desse ano, a tendência é que não tenha esse seu vínculo renovado. Para uma Série D de Campeonato Brasileiro, não tem a menor dúvida, o Giovani é sim um nome acima da média, bom tecnicamente falando também. O Brender Herculano, outro nome que o torcedor pega no pé, são 23 jogos pelo CRB até agora, 6 gols marcados, sendo na Série B 5 gols em 21 aparições, apenas 11 na condição de titular. Acabou sendo envolvido naquela negociação, né, do Goiás com o CRB pela compra do Anselmo Ramon. Claro, tecnicamente falando, o Brender Herculano deixa muito a desejar, mas é um centroavante que luta, que disputa a bola, que cabeceia, que tenta. Tá? Acho que para uma Série D também, é um jogador fisicamente, com a característica de jogo, que pode sim agregar. Que o mapa de movimentação dele na Série B, com até agora, né, 5 gols marcados em 21 jogos pelo CRB. Aproveite as ofertas da Fute Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix utilizando o link na descrição do nosso vídeo, como por exemplo a camisa número 4 e também a número 3 dessa atual temporada. Você encontra por R$ 329,90, disponível em vários tamanhos, do P ao GG, com envios para todo o Brasil. Essas e outras ofertas também disponíveis no site, eu separei para vocês o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Já que entramos nesse assunto, né, de jogadores do rival, olha, eu acho que tem sim alguns atletas que poderiam dar certo no CSA para o ano que vem embaixo agora no CRB, acredito que não fique para o ano que vem. Como por exemplo o Douglas Baggio, acabou sendo uma decepção nessa Série B, apenas 24 jogos com 3 gols marcados na segundona, sendo 2 deles contra o Novo Horizontino, justamente na lei do ex, né? Ela nunca falha de fato. Fez um bom campeonato paulista pelo Botafogo, né? Também jogou no ano passado por lá na Série B, mas acabou não engatando uma boa sequência até agora. O contrato dele, segundo o site Transfermarkt, se encerra ao final desse ano. Chegou ali basicamente para substituir o Léo Pereira, né? Que se mudou para o Sport, para o Vitória, depois para o Sport. Até mesmo foi especulado um retorno. Acho que seria uma boa para o CSA no ano que vem. Assim também como o lateral direito Rainer, jogador que ainda pertence ao Santos. Os 2 contratos se encerram ao final da temporada, tanto o vínculo em definitivo no Santos, como também esse empréstimo ao CRB. Até agora na segunda divisão, somente 15 jogos, conseguiu ser titular em apenas 6, né? Dos últimos 5, por exemplo, ficou todos eles no banco de reservas. É um jogador que precisa de uma melhor sequência, né? Já teve passagem aí também no Sport, no Coritiba, Paysandu, revelado nas categorias de base do Rio Branco, do Espírito Santo. O Vitor Caetano também, um bom goleiro, esse é um nome interessante, caso o Gabriel Félix não continue, né, no CSA para o ano que vem. Vitor, que está no CRB desde a temporada de 2022, já defendeu o Figueirense, também o Famalicão, lá em Portugal. É um jogador que eu gosto, tá? Acho que tendo sequência, um goleirão para uma Série D do Brasileirão seria uma boa. Ele que é natural do interior do Paraná, assim como grande parte dos goleiros brasileiros, né? Uma curiosidade. E o Rafinha é um ponta esquerda, 25 anos, jogou pouco, né, nessa Série B até agora, apenas 8 vezes. Tem 3 gols na temporada, no ano passado também esteve no Ceará, na Tombense, jogador que tem passagem pelo Grêmio. É um atleta mais desconhecido, mas com boas características. Ele é atleta do 1 contra 1, do drible curto, acredito que seria uma opção também plausível para o azulão no ano que vem. Você, torcedor do CSA, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Enzo, se você aceitaria o retorno dele visando a temporada que vem, pensando também em uma negociação melhor, e até mesmo, por que não, né, essa troca que pode sim acontecer. O CRB esteve de olho aí no lateral esquerdo durante essa temporada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 25 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e compre também a sua nova camisa do CSA com 10% de desconto nos pagamentos via Pix e envios para todo o Brasil, utilizando o link da descrição do nosso vídeo da Fute Fanatics. Beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!